Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Neste vídeo você vai saber um pouco sobre a história do rei do futebol Pelé, além de conhecer seus filhos e sua esposa. Você também vai saber do grave problema de saúde que o famoso está enfrentando, além de entender a polêmica da rejeição da filha que acabou morrendo. Fique até o final do vídeo para você saber de tudo. Deixe seu like, inscreva-se no meu canal e ative as notificações para receber os próximos vídeos. Seu nome na certidão é Edson Arantes do Nascimento, mas todos o conhecem por Pelé. Nasceu na cidade de Três Corações, Minas Gerais, no dia 23 de outubro de 1940. No entanto, seu documento de registro consta que ele veio ao mundo no dia 21 de outubro. João Ramos do Nascimento, mais conhecido como Dondinho, era o pai do jogador e registrou o filho cerca de um mês após o nascimento dele, em 19 de novembro de 1940, o que pode ter contribuído para o erro na documentação, que ainda consta um erro na grafia do primeiro nome, Edson com a letra I. O propósito dos pais do jogador era homenagear Thomas Alva Edison, inventor americano responsável pela criação da lâmpada elétrica, do fonógrafo, do projetor de cinema, além de aperfeiçoar a telefonia. O motivo disso tudo é que em 1940, a luz elétrica havia acabado de chegar à cidade de Três Corações, e eles queriam de alguma forma homenagear esse grande inventor. O nome do atleta já aparece na certidão de batismo de 1941, corrigido, Edson sem a letra I. Pelé escreveu um livro com colaboração dos jornalistas Alex Belos e Orlando Duarte, intitulado Pelé, a Autobiografia, onde comenta sobre o erro na sua certidão de nascimento. Eu não tenho certeza como isso veio a acontecer. Provavelmente porque no Brasil não somos muito exigentes em relação à exatidão das coisas, disse ele. Começou no mundo do futebol ao entrar para um time amador infanto-juvenil, chamado Bauru Atlético Clube, que também é conhecido como BAC ou Baquinho na cidade de Bauru, estado de São Paulo. Foi jogando nesse clube que Pelé conquistou o bicampeonato da Liga Citadina em 1954 e 1955. Valdemar de Brito, meia-direita da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1934, levou Pelé para fazer teste no Santos em 1956, e ele acabou sendo aprovado. O jogador estreou no clube em um jogo-treino que aconteceu contra um time da cidade de Cubatão, que contou com a presença de jogadores profissionais e das categorias menores. Pelé marcou 4 gols contra o time rival e o Santos venceu de 6-1. O resultado não contou para as estatísticas de sua carreira, por se tratar de um jogo-treino, e por esse motivo, os gols não foram contabilizados. Antes de atuar no futebol, seu apelido era Gasolina, mas ao entrar para o time do Bauru, passou a ser chamado de Pelé. O jogador teve a oportunidade de entrar em campo para uma partida oficial, após um mês de treino com os mais velhos. Isso aconteceu no feriado de 7 de setembro de 1956, em um amistoso do Santos contra o Corinthians, de Santo André, São Paulo. Pelé marcou seu primeiro gol, e o Santos venceu de goleada por 7-1. Pelé teve suas maiores conquistas no Santos, onde levou mais de 40 taças, além de ter sido artilheiro do Campeonato Paulista 11 vezes, sendo 9 consecutivas. Em 1965, o jogador se destacou como artilheiro da Copa Libertadores da América com 6 gols. Da Taça Brasil por 3 vezes, nos anos 1961, 1963 e 1964, e do Torneio Rio-São Paulo em 1963. Nunca conquistou o posto de artilheiro numa Copa do Mundo, apesar de ter feito mais de 1.200 gols. Sua estreia na seleção brasileira aconteceu no dia 7 de julho de 1957. Contra a Argentina no estádio Maracanã, e o Brasil venceu de 2-1. Pelé tinha apenas 16 anos na época, e se tornou o jogador mais jovem a vestir a camisa da seleção brasileira. Ele marcou seu primeiro gol pela seleção nessa partida de estreia. Já na reta final da carreira, Pelé jogou sua última partida pela seleção brasileira no Maracanã, no dia 18 de julho de 1971, no amistoso contra a extinta seleção da Iugoslávia, cujo placar empatou por 2-2.
Em 2 de outubro de 1974, Pelé se despedia dos campos, durante uma partida contra a Ponte Preta, onde o Santos venceu de 2-0 pelo Campeonato Paulista. O craque se ajoelhou aos 22 minutos do segundo tempo no centro do campo, abriu os braços e virou para os lados do campo. No entanto, no ano seguinte, ele voltou a jogar depois de receber uma proposta irrecusável, e vestiu a camisa do Cosmos, de Nova York. Entrou em campo no dia 15 de junho de 1975 para jogar uma partida contra o Dallas, pelo Campeonato Norte-Americano, onde o resultado ficou em 2-2, sendo o autor de um dos gols do seu time. O jogador pendurou suas chuteiras de uma vez por todas no dia 1º de outubro de 1977, após jogar meio tempo pelo Cosmos e meio tempo pelo Santos. A partida ficou de 2-1 para o Cosmos, e Pelé fez um gol, o primeiro do Cosmos. Na vida pessoal do ex-jogador já se passaram alguns amores marcantes. Hoje em dia, Pelé vive com a atual companheira, a empresária Márcia Sibélia Ock, com quem iniciou um namoro em 2010, após um reencontro no elevador do prédio onde moravam, na Alameda Jaú, em São Paulo. O casal já se conhecia, quando foi apresentado em uma festa em Nova York, nos Estados Unidos na década de 1980. O Rei Pelé foi casado 2 vezes. Sua primeira esposa foi Rosemary Scholby, e dessa relação nasceram 3 filhos, Edinho, Jennifer e Kelly. Edinho nasceu em 27 de agosto de 1970, vai fazer 52 anos este ano. Edson Scholby do Nascimento, o mais famoso filho de Pelé, apelidado de Edinho, foi goleiro profissional. No final do ano de 2020, o ex-goleiro foi anunciado como treinador da equipe sub-23 do Santos, que disputa o Brasileirão de Aspirantes. Edinho ficou no cargo até 12 de junho de 2021, quando acabou demitido pelo Peixe. Kelly nasceu em janeiro de 1967 e hoje tem 55 anos. A filha Jennifer, que é de 1978, vai completar 45 anos em 2022. O Rei Pelé se casou pela segunda vez com a cantora gospel Assíria Nascimento, que deu à luz aos gêmeos Joshua e Celeste, que nasceram em 28 de setembro de 1996. Hoje os irmãos estão com 25 anos de idade. Além desses filhos, o famoso também é pai de Flávia Cristina com Lenita Kurtz. E um fato muito polêmico aconteceu na vida do ex-jogador. Pelé teve um rápido romance com a dona de casa, Anícia Machado, em 1963, na época em que ele estava no auge da carreira. Dessa relação nasceu Sandra Regina. Pelé não quis assumir a filha na época, por ter dúvidas sobre a paternidade, e também por estar casado, e não queria manchar sua carreira com escândalos. Depois de travar uma luta na justiça, Sandra, finalmente, após quase 30 anos, recebeu o sobrenome do pai, que foi obrigado a reconhecer a filha, após o resultado positivo de um exame de DNA que confirmou a paternidade em 1996. Mas nunca teve a oportunidade de conviver com o pai. Ela teve 2 filhos que também ainda não tiveram a chance de ter o avô por perto. Sandra Regina foi eleita vereadora da cidade de Santos em 2000 e reeleita em 2004. A filha de Pelé foi diagnosticada com câncer na mama em 2005 e acabou perdendo a batalha em 2006 em decorrência de metástase, falência múltipla de órgãos e do câncer na mama direita. Segundo informações que o G1 publicou na época, antes de morrer, Sandra Regina pediu ao pai que ele fosse lhe visitar na UTI, mas o ex-jogador não atendeu o pedido da filha bastarda. Ele também não foi ao velório, ao invés disso, ele apenas enviou uma coroa de flores em nome das empresas Pelé, as quais foram devolvidas. Evangélica da Assembleia de Deus, Sandra era casada com o pastor Oséias Felinto, e deixou 2 netos para Pelé, Gabriel e Otávio, que também não convivem com o avô. Um relacionamento que ficou marcado foi o namoro com a apresentadora Xuxa Meneghel, que durou 6 anos. Aos 81 anos, Pelé foi diagnosticado com câncer generalizado. O rei do futebol foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratar um tumor no cólon, e recebeu alta na quinta-feira, 20 de janeiro. Durante esse procedimento, os médicos descobriram outros tumores no corpo de Pelé. A doença já se espalhou para o fígado, pulmão e intestino. Agora o Rei Pelé está nas mãos de Deus. Que ele se recupere logo dessa. Amém. Você gosta do Rei Pelé? Que nota de 0 a 10 você daria para ele?
Obrigado por assistir o vídeo. Até mais. Fica com Deus.